Fala rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom, você já se perguntou o que acontece exatamente no instante após a morte? Não falo do juízo final, tá? Que virá no fim dos tempos, mas no julgamento particular. Aquele momento absolutamente pessoal em que a alma se encontra com Deus. Um momento sem máscara, sem argumentos, sem disfarces. Um momento onde o amor eterno e a verdade absoluta julgam nossa vida. Não com parcialidade, mas com justiça e misericórdia perfeita, tá? Neste vídeo vamos aprofundar esse mistério, o que ensina a igreja, o que diz a Sagrada Escritura e como os santos e místicos compreenderam esse instante decisivo que define a eternidade da alma. Prepare-se para um mergulho profundo na teologia católica e na sua própria eternidade. Vamos aqui para um fundamento bíblico e doutrinário, né? Vou ler alguns versículos e parágrafos do catecismo e depois explicar, tá? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está determinado que o homem morra só uma vez e depois vem o julgamento. Lucas 16. A parábola do rico e do Lázaro. Almas com destinos diferentes e imediatamente após a morte. Ou seja, duas almas com destinos imediatos após a morte. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1021 ao 1022, diz: cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna no momento da sua morte. Então, a doutrina católica ela é clara. A alma, ao separar-se do corpo, entra imediatamente na eternidade. Não há reencarnação, não há uma segunda chance, não é um estado de animação suspenso. Há o julgamento, um encontro radical com a verdade da nossa própria vida, vista à luz do olhar divino. Então, vamos entender agora aqui o que é o julgamento particular, né? Vamos entender que o julgamento particular não é um tribunal com promotores e advogados, é um encontro com Cristo. A alma vê a própria vida com clareza, como se estivesse diante de um espelho de verdade absoluta. São Tomás de Aquino dizia: a alma é julgada pelo próprio estado em que morre. Não é um novo ato, mas uma manifestação daquilo que ela é. Vamos lá. Imagine-se diante de um espelho, tá? Diante de um espelho que mostra não o rosto, mas sua alma. Todas as escolhas, todas as omissões, todo amor verdadeiro, todo o egoísmo oculto, tudo é revelado diante de Cristo, que é a verdade. O julgamento não é um teatro com burocracias divinas. É a manifestação da verdade última do que nos torna diante daquele que nos criou para o amor eterno. Deus não condena arbitrariamente, a alma se julga. A sua própria alma se julga. De certo modo, ao se ver diante do amor, ou ela se reconhece no amor e se lança nos braços de Deus, ainda que precise de purificação, ou ela rejeita esse amor porque se faz incompatível com ele. Tá? É bem simples de entender essa parte. Agora vamos ver a visão dos santos e místicos, tá? A Santa Faustina Kowalska diz ter visões de almas no momento da morte, tá? A Santa Catarina de Genova dá uma descrição mística do purgatório como experiência amorosa de purificação. São João da Cruz dizia: na tarde da vida seremos julgados pelo amor. Padre Pio diz ter tido relatos de almas do purgatório que o visitavam pedindo orações. A beata Ana Catarina Emmerich diz ter visões detalhadas sobre as consequências imediatas da morte. Ou seja, os santos nos ajudam a entender o que os olhos humanos não podem ver. Santa Faustina descreve como Jesus visita, né, a alma no momento da morte, oferecendo ainda ali uma última possibilidade de conversão. Um olhar, um sim interior, ainda que silencioso, pode ser o limiar entre a salvação e a condenação. Já a Santa Catarina de Genova diz que as almas do purgatório não se revoltam por estar ali. Pelo contrário, elas compreendem que precisam ser purificadas como um ouro que precisa ser refinado para entrar na presença divina. Vamos aqui agora falar céu, inferno, purgatório, que é os destinos após o julgamento particular, tá? Vamos explicar mais ou menos. O céu, a visão beatifica, união perfeita com Deus, o fim para o qual fomos criados, tá?
O purgatório para as almas salvas que ainda necessitam de purificação. Detalhe, alma salva. O purgatório não é o inferno 2.0 ou não é um céu 2.0. Quem está no purgatório está salvo. Não diminui a crucificação de Cristo, porque está salvo, tá? Mas precisa de purificação. O inferno é a separação definitiva de Deus, fruto da rejeição livre da graça. Então, ao morrer, a alma não se perde no vazio. Ela é atraída para seu destino eterno, determinado pela livre resposta que deu a Deus ao longo da vida. O céu não é um prêmio, é a comunhão para a qual fomos criados. O inferno não é uma vingança de Deus, é o lugar daqueles que recusaram amar. E o purgatório é a misericórdia entre os dois, a chance de ser purificado por amor. Vamos fazer uma simples reflexão aqui. Que o julgamento é possível porque somos livres e responsáveis. O tempo já não existe após a morte, o juízo é imediato. A eternidade é consequência de decisões temporais. Deus nos leva a sério, tá? Tão a sério que nos deu a liberdade. O julgamento é o preço dessa dignidade. Nós construímos nosso destino eterno com atos temporais também, como diz o filósofo Joseph Pieper. Na eternidade não se muda mais o que se amou no tempo. Então, falar do julgamento particular não é assustar, é despertar. A morte nos espera, mas não como um monstro, né? E sim como uma porta. Cristo estará do outro lado e Ele deseja nos salvar, mas Ele respeita o que fizemos de nossa própria liberdade. Viva como quem vai morrer, ame como quem será julgado pelo amor e lembre-se, cada dia é uma preparação para o nosso encontro pessoal com Deus. Então, eu sugiro uma leitura do Catecismo, capítulo do parágrafo 1020 ao 1037, tá? Que fala sobre a imitação de Cristo e o céu que não se perde, de Chiara Lubitsch. Convidar você, querido, a confissão e oração, se confesse sempre que puder, sempre que pecar. Ore muito. E medite no livro de sabedoria, capítulo 3, versículo 1 ao 6, tá? É isso que eu peço a você. Que Deus te abençoe e que a Virgem Maria passe na frente. Pega eles, Nossa Senhora.